Estamos começando mais uma edição do programa Urban View, um novo olhar sobre a cidade, um programa que é uma produção da Urban Systems. E na edição de hoje nós encerramos a nossa série especial que vem abordando o plano diretor, novo plano diretor da cidade de São Paulo sob a ótica de diversos especialistas. Já foram 5 programas realizados que você pode rever a qualquer momento no nosso canal Urban View no site da Urban Systems. E nesse 6º e último programa, nós vamos conversar, já está aqui ao meu lado, o arquiteto e urbanista Luiz Frederico Rangel de Freitas, sócio do escritório Uniarc Arquitetura. Fred, como vai? Tudo bem? Tudo bem, prazer enorme estar aqui com vocês e a gente falar um pouco desse tema que é tão polêmico e que envolve tanta gente, né? Maravilha, nós é que agradecemos a sua presença, a sua disponibilidade aqui de encerrar essa nossa série. E o nosso olhar da semana, dessa edição, é o novo plano diretor e a legislação urbanística. Qual o impacto sobre os arquitetos e seus projetos, né? Nós vamos pegar nessa série, nesse último programa aqui, justamente falar, como o Fred estava conversando conosco aqui antes de iniciar o programa, como o plano diretor impacta justamente quem executa, que são eles, arquitetos, que vão ter que desenhar, né? No nosso último programa a gente teve uma convidada, se não me falar a memória, que estava falando justamente isso, que os arquitetos vão ter que resolver muitas coisas disso e agora nós vamos procurar saber dele, entre outros assuntos, por exemplo, como o novo plano diretor vai se relacionar ou está já se relacionando com as outras legislações em vigor, que também eles têm que seguir e observar. Quais são os impactos desse novo plano diretor no trabalho desses arquitetos e como as mudanças trazidas pelo novo plano diretor vão impactar o desenho da cidade daqui para frente. E está aqui ao meu lado, como sempre, Sandra Lanza. Tudo bom, Sandra? Tudo bem, Gilberto. Bem-vindo, Fred. Bem-vindo a você que está com a gente em mais uma edição do Urban View. Eu quero começar a minha participação dando uma dica para você. Hoje a dica é o seminário GVSEV, Polos Varejistas de Rua, oportunidades para o varejo e para a revitalização das cidades, que ocorre dia 11 de novembro, às 8h30 às 17h30 e terá inclusive o Tomás Assunção, presidente da Urban Systems, como um dos palestrantes. Inscrições, programação e demais informações você encontra no site cev.fgv.br. Tá aí dada a dica também para você participar. E se você quer participar ao vivo aqui do programa Urban View, é muito simples. Manda seu e-mail pra gente, urbanview@urbansystems.com.br, que eu recebo ao vivo aqui e a gente coloca a pergunta para o nosso entrevistado. Outra forma de você participar é por meio da nossa enquete do dia lá no site da Urban Systems, urbansystems.com.br. A pergunta de hoje: qual a sua visão em relação ao planejamento da cidade de São Paulo para os próximos 16 anos? Primeira opção, pessimista em relação ao planejamento, só vai piorar. Segunda opção, problemas sempre farão parte dos grandes centros urbanos. E terceira opção, otimista em relação ao planejamento. Encontraremos soluções adequadas. Eu aguardo a sua participação. No final do programa a gente traz o resultado da enquete e o Fred vai comentar com a gente. Muito bem, não deixe de participar. E na visão do nosso convidado de hoje, a cidade paga atualmente caro por equívocos urbanísticos cometidos no passado. São Paulo, ele deu um exemplo, por exemplo, que já teve 240 quilômetros de linha de bonde em 1940, no longínquo ano de 1942, hoje tem apenas 75 quilômetros de metrô. O crescimento populacional foi muito maior do que a infraestrutura urbana já implantada. E em 2014, a infraestrutura urbana continua correndo atrás da demanda. O que devemos esperar da próxima década? Vamos saber agora, conversando com o nosso convidado, o arquiteto Luiz Frederico Rangel, primeira pergunta para você, Fred. Você afirma num dos seus textos que você produz que o novo plano, abre aspas, né, o novo plano diretor vai na contramão do mundo, fecha aspas. Qual a razão? Na medida em que... Bom, primeiro, boa tarde a todos, os telespectadores, né? O mundo tem hoje o viés da compactação dos espaços. O conceito da cidade compacta está presente em todo o primeiro mundo. O custo da terra é cada vez maior em todo o mundo. O que acontece? Você tem que colocar mais pessoas na mesma área de metros quadrados da cidade. Chamado adensamento. O chamado adensamento para você possibilitar uma otimização da infraestrutura instalada.
na medida em que o plano diretor, apesar de ter em todo o seu discurso uma tentativa de se adensar a cidade ao longo dos grandes eixos de transporte, etc., ao mesmo tempo, ela afasta as pessoas na medida em que as regras de aproveitamento desse terreno fora das áreas dos eixos ao contrário. Ela afasta as pessoas porque ela diminui. O custo da terra, ele não vai mudar. Se eu coloco mais gente para colocar naquela mesma porção de terra, eu divido o custo, a fração daquele terreno por mais gente, e com isso eu consigo ter um barateamento dessa fração. Se eu afasto, se eu diminuo, eu vou ter um encarecimento dessa fração. A lei da oferta e da procura, não existe texto legal que contrarie esta regra. Essa regra é universal, não tem como. É oferta e procura. Então, o que acontece? Na hora que eu limito a possibilidade de aproveitamento, os potenciais de terreno nas áreas que hoje têm infraestrutura de sobra, e que são chamados, o que a gente tem comentado aqui no programa, são os miolos de bairro, né, por exemplo? Vários miolos de barro têm infraestrutura, poderiam suportar um adensamento um pouco maior. Não. Eles já têm água, eles já têm luz, já têm esgoto, coleta de lixo. E principalmente emprego. Tem trabalho perto da moradia. Como é que eu otimizo o funcionamento de uma cidade? A questão da mobilidade está aí presente. Talvez seja o tema hoje mais presente em todas as discussões urbanas, urbanísticas. Na hora que eu afasto esse trabalhador, eu afasto o morador da cidade, lá para a periferia, eu evidentemente, além de ter o custo de levar essa infraestrutura para ele lá na periferia, eu vou fazer com que ele ande, com que ele tenha que se locomover, perdendo muito mais tempo. A ociosidade hoje da população na cidade de São Paulo é imensurável. Não tem nenhuma ferramenta que meça quanto está se perdendo de energia aí. Energia em todos os sentidos. Energia no deslocamento, no tempo? No deslocamento. Tá. Então é muito comum Aquela coisa hoje. que você sai de casa às 6 horas da manhã, chega às 9 horas da manhã no trabalho, É ficou 3 horas. muito comum hoje pessoas perderem 4 horas e meia, 5 horas até, só no transporte. Entre ir e voltar de casa, trabalho, casa. Então, se a gente pensar nos custos disso tudo, e não é o custo direto somente, tem os custos indiretos, os custos sociais, os custos do estresse, o custo até de qualidade de vida das pessoas. Por mais que ela despenda essas 4 horas num carro, num ônibus, com televisão, com comunicações que hoje já tem, todo mundo tem um celular para se falar. Existe um desgaste aí, um desgaste inclusive físico da pessoa, que evidentemente vai repercutir na sua produtividade e no seu trabalho, seja ele qual for. Então, resumindo tudo isso, o plano diretor, ele tem caminhos corretos, ele tem conceitos corretos, porém, remédios interessantes, porém com doses erradas. E com relação ao remanso, chamado remanso, ou os miolos de bairro, o secretário atual, ele não gosta de usar esse termo remanso, mas acabou pegando e não tem como. O remédio está errado. Nos eixos, ao longo dos eixos, o remédio pode estar certo. Ou seja, quer dizer, se acertou na questão de privilegiar os eixos, mas talvez tenha se errado ao você desprivilegiar os atividades. As atividades. Hoje, a legislação toda, ela divide a cidade em 2 usos. Os usos R, que são residenciais, e os usos NR, não residenciais. Então, vamos falar de maneira bem genérica, usos R e usos NR. Os usos NR, não importa, tem uma série, um infindável de tudo. Subcategorias desse Subcategorias, subcategorias e tal. Deveriam ser incentivados a estarem nos miolos de bairro. Aí, o que acontece? A pessoa vai a pé ao trabalho, volta a pé. Todo mundo fala hoje nas nossas amizades, nas nossas sociais, onde é que você trabalha? Eu trabalho perto de casa e tal.
Aí fica todo mundo, puxa, mas isso é invejável, Você isso é um é qualidade de vida, você é um né? privilegiado e tal. Por quê? Porque ele vai a pé ao trabalho, ele não pega o carro, ele não pega o ônibus, ele não pega o metrô. Fred, a gente está falando, então, Perdão. traduzindo, a gente está falando então da criação de novas centralidades. É isso que você está levantando essa bandeira, essa questão? Que é uma bandeira, Perfeitamente. inclusive, sempre levantada pelo Tomás Assunção, que é presidente da Urban Systems, que prega essa necessidade de você ter diversas centralidades dentro da cidade. É como se fossem mini-cidades, né? Então você tem o comércio, você tem serviços, você tem trabalho, perdão, indústria, residências e lazer, e tudo isso bem servido de infraestrutura. Exatamente, exatamente. O custo disso, inclusive, para se implantar numa cidade é menor, porque eu vou ter um raio, considerando a minha casa, é o meu núcleo, é o meu centro, um raio relativamente próximo, o raio da caminhada, talvez até da caminhada mais longa, mas da caminhada eu tenho tudo, puxa, eu vou estar feliz, inclusive, onde eu vou estar morando, tá certo? E é isso que, infelizmente, não ocorre. Hoje nós temos um trânsito, uma população que mora na Zona Leste, que vai trabalhar na Zona Sul, na Zona Sudoeste da cidade. Nós temos uma população enorme morando na Zona Norte, que vai trabalhar no centro. Sabe, os deslocamentos são imensos. Basta ver como funciona o metrô. Só complementando, qual é o maior impeditivo para que isso não aconteça, na sua opinião? Bom, os motivos são muitos, não existe um único motivo, é sempre um conjunto de fatores. Mas hoje, por exemplo, uma das coisas que vai impedir isso é como está o PDE hoje, o Plano Diretor Estratégico hoje. Evidente que tem coisas que vão ser complementadas pela lei chamada Lei de Zoneamento, que é a Lei de Parcelamento, Uso e Ocupação do Solo, que é a lei que regulamenta o Plano Diretor. O Plano Diretor ele estabelece as grandes diretrizes, os caminhos da cidade, mas ele sozinho, por si só, ele não dá as ferramentas. Agora, existe uma crítica, inclusive alguns dos nossos convidados que estiveram presentes aqui no programa falaram de alguma desincronia entre essas diretrizes do novo plano diretor e as demais legislações existentes que regem uma série de questões da cidade. Então, eu aproveito justamente para te perguntar, na sua análise, como é que o novo plano diretor vai se relacionar com as outras legislações em vigor, se vai haver problemas, se é necessário alterações nas legislações já existentes que complementem e interagem com o plano diretor para que isso melhore ou, enfim, se estabilize. Há um gap de tempo entre as aprovações dessas leis. Hoje o processo para aprovação de uma lei, você sabe que é um processo árduo, é um processo longo e tem hoje o Estatuto da Cidade, a própria Constituição estabeleceu processos muito demorados dessas aprovações, sem querer ser antidemocrático de maneira alguma, porém eu acho, na minha opinião, um exército vencedor é aquele que tem o seu comandante, que tem um time que o aconselha, que o acompanha, não sei o quê, mas porém é impraticável. Ele ouviu o parecer, a opinião de todo e qualquer soldado. É impossível isso. Muito bem, mas o que acontece? O plano diretor, a legislação em São Paulo ela tem 3 grandes pilares. Ela tem o plano diretor, ela tem a legislação de parcelamento e uso de ocupação do solo, que regulamenta esse plano diretor, que é a chamada lei de zoneamento, e o Código de Obras. As 3 estão em processo de revisão. O plano diretor acabou de ser aprovado. Acabou de ser revisto. Durante os próximos 16 anos, teoricamente, não se mexe nele. Teoricamente. A legislação de uso e ocupação do solo está sendo revista agora, já tem minuta. Há uma intenção do prefeito de encaminhar, até está estabelecido isso para o diretor, até final de janeiro, início de fevereiro, encaminhar o PL, que é o projeto de lei, para a Câmara. E aí tem todo um rito de aprovação, de audiências públicas, etc. As discussões em discussões plenárias, oficinas, audiências públicas, etc. Podemos estimar, talvez, para o final do ano de 2015, a aprovação da lei de zoneamento. Enquanto não
aprovou, está valendo a lei atual. Essa lei atual, parte dela foi alterada pelo plano diretor, porém, a maior parte dela ainda não. Então, já estamos numa fase de transição um pouco difícil de ser, difícil de ser entendida por todos, quanto mais pela população. E o próprio Código de Obras, que está para ser revisto desde 92, também está em fase de minutagem, também temos aí um... O Código de Obras também é enviado em forma de projeto de lei pela Prefeitura também? Perfeitamente. Que é a legislação edilícia. Então nós temos o plano diretor que estabelece as grandes diretrizes, a legislação de uso e ocupação do solo, que estabelece a legislação na prática, efetivamente. Que pode, que não pode construir, o quanto construir. Exatamente, com todas as suas regras, índices, parâmetros, etc. E tem a legislação edilícia, que eu acho que também está indo na direção certa de dar uma simplificada. Ou seja, ela ficar mais enxuta para facilitar não só as questões, a própria processo de aprovação, que hoje são extremamente longos e demorados, como também para facilitar o acesso a essas questões de aprovação. Veja, nós vivemos hoje, em São Paulo, num cepoal imenso de legislação. Se a gente for colocar em cima da mesa nós vamos ter uma pilha assim, dessa altura, de artigos, subartigos, incisos, parágrafos, todos eles numa linguagem técnica absolutamente sem entendimento da população. Os arquitetos deveriam fazer, além da faculdade de arquitetura, 4 anos, deviam fazer mais 4 anos de faculdade para poder entender legislação, né? Eu imagino que deve ser angustiante você ter o papel em branco à sua frente para projetar um edifício, para projetar uma casa, e você ter uma pilha de projetos de lei para você poder entender o que você pode fazer naquele papel em branco, né? Eu faço sempre, eu não sou advogado, evidentemente, mas o que sempre falo é a grande diferença entre o direito administrativo e o direito público, né? O direito público e o direito privado. No direito privado, você tem que estar escrito, tem que estar claro na lei aquilo que você não pode fazer. Então, talvez tenha aí uns 10 mandamentos aí que dizem que você não pode fazer e tal. Que simplificam a história. Simplificam a história. No direito público, tem que estar escrito no papel tudo que pode, não aquilo que não pode. Dizem os entendidos, não sei, uma vez já perguntei, não, isso vem, é uma herança do direito romano, não sei o quê, para não falar lusitano, mas é uma loucura isso. Então, nos Estados Unidos, eles têm uma Constituição de 13 artigos e dúvidas, questões, vamos dirimir dúvidas, etc. Tem lá o Supremo, resolve, estado por estado, etc. Nós temos uma Constituição de 500 e tantos, eu nem me lembro quantos, em que tem que dizer tudo. E no dia que você sai, vamos publicar agora. No minuto seguinte, ela já está sendo desrespeitada, porque a vida é uma coisa que não para. A cidade é um ser vivo, a cidade é dinâmica. Isso é uma outra coisa, isso é bem conceitual da legislação. Ela não permite, ela trata a cidade como uma coisa estanque. Então, como você disse, nos próximos 16 anos é essa regra. E o que acontece em 16 anos? O mundo vira de cabeça para baixo em 16 anos. A cidade vive. A cidade é um ser vivo. Isso não é respeitado. Essa complicação de leis que faz com que a absoluta maioria da população não conheça essa lei é um dos motivos que gera uma São Paulo ilegal. Sim. Por exemplo, agora estamos um pouquinho pegando esse gancho que você está falando. Recentemente foi publicada uma lei, nem sei se é lei, norma, o que é, que diz que você, por exemplo, reformar o seu apartamento, você tem que obrigatoriamente contratar um engenheiro, um arquiteto, o síndico tem que ser corresponsável, o condomínio tem que ser corresponsável, porque se você fizer alguma coisa errada, vai todo mundo processado, o síndico, o condomínio, o engenheiro, o arquiteto. Bom, isso eleva provavelmente custos, eleva o custo do processo, né? Eleva o tempo gasto no processo e é uma coisa curiosa, né? Gerou um medo em todo mundo. Eu estava conversando com o síndico no meu prédio e ele falou assim, agora se o cara for mexer aqui, se o cara mexer uma coisa sem autorização, a gente mata ele. Então eu também não assino se não me der todas as garantias. Então você cria, com uma canetada, você cria um problema para a sociedade. Às vezes o cara quer fazer uma reforma simples. E que nem você falou,
E quem não tem recursos e não tem como contratar engenheiro, arquiteto, não sei o que, cai na São Paulo ilegal, né? A questão do condomínio, ela fica evidentemente circunscrita a esse universo do condominial, né? Que ainda não ainda não estava nem me referindo a essa São Paulo ilegal, eu estava me referindo ao restante da urbe, a grande... Sim, as favelas, os loteamentos. Tudo. Né? Hoje, os números variam, os percentuais, cada um dá o seu, mas é mais ou menos, grosseiramente, 70% da cidade, ela tem alguma ilegalidade. E muitas vezes essa ilegalidade, ela independe de cor, credo, classe social. Raça, religião. Independe. Porque assim como você tem o puxadinho lá na Vila Cunhé, você tem o puxadão nos Jardins. Quer dizer, então, essa ilegalidade, ela está presente... Ela é democrática. Ela é democrática. Porém, se a gente, hoje em dia, não precisa mais alugar um helicóptero para sobrevoar São Paulo, tem essa ferramenta maravilhosa do Google, você sobrevoe São Paulo e vá dando uma olhada. Então, existem várias... Tem o Haiti presente aí, na maior parte da cidade, é o Haiti. É terrível, é terrível. E tem os outros lugares melhores. E onde é que acontecem as inundações, todos os problemas? Agora quase está todo mundo quase que rezando por inundação, mas onde acontece? Justamente nos trechos da cidade onde não tem a infraestrutura e onde é muito ocupado. Só para dar um exemplo de densidade, o bairro mais denso de São Paulo é índice 0 de verticalização. É Sapopemba. E todo mundo, principalmente as entidades de bairro, pseudo-defensoras da qualidade da cidade, da qualidade da paisagem urbana, etc. Não pode, porque a verticalização é a culpada por as questões todas da cidade. É o mercado imobiliário que é o culpado, né? O bairro mais denso de São Paulo é Sapopemba. Você imagina que uma área mais adensada da cidade é o centro de São Paulo, são os Jardins, é o entorno ali da Avenida Faria Lima, onde tem muito prédio. Você imagina que ali existe o grande adensamento, né? Que é a visão comum, digamos assim. Higienópolis. Quem não quer? Higienópolis é um lugar bom para se morar? Ou não? Tem tudo perto, você faz as coisas a pé, bons imóveis, tem árvores, ruas arborizadas, qualidade do ar relativamente boa, etc. Poxa, é um bom lugar, parque, praça para passear, leva o cachorro, etc, etc. Não é isso? Não é o lugar mais denso. O mais denso é o bairro que não tem nada. Então, a questão da verticalização é um mito. É um mito. E não adianta os acadêmicos quererem imaginar que São Paulo vai ser uma Paris, que São Paulo vai se transformar numa Buenos Aires. Não, São Paulo está aí já, não é uma cidade nova que vai ser feita. E os grandes exemplos do mundo, das novas cidades, mesmo Paris, mesmo Buenos Aires, os trechos novos dessas cidades, elas são verticalizadas, elas são de se adensar, porém diminuir a projeção. Por quê? Porque eu vou ter uma cidade mais ventilada, vou ter uma cidade com visuais maiores. Eu não vou ter uma cidade baixa, 5, 6 andares, como por exemplo em Paris, ruas estreitas. Vai morar num apartamento lá embaixo, no térreo de Paris. Não é à toa que foi a capital da tuberculose. Sabe, é insalubre. Então, na hora que você adensa, da forma como eles imaginam, fazendo com grandes projeções, mesmo abaixando o gabarito de altura, chamada altura dos edifícios, mesmo abaixando isso, achatando a cidade e ocupando mais, isso é insustentável. Vai na linha contrária da sustentabilidade, vai na contramão do mundo. Aproveitando essa questão do desenho da cidade, a gente tem uma questão aqui que eu acho que é bastante importante. Como é que você vê essas mudanças trazidas pelo plano diretor e como é que elas vão impactar o desenho da cidade daqui para frente? Ou seja, estou pedindo para você fazer um exercício daqui a 20 anos, por exemplo, supondo que o plano diretor não mude, como é que você imagina, quais vão ser as consequências no desenho da cidade provocadas pelo plano diretor? Bom, a primeira,
O primeiro comentário que eu faria é que eu acho que o plano diretor não vai resgatar esta cidade legal que a gente estava mencionando para a legalidade. Para a legalidade. Ela não vai resgatar isso. Eu acho que em muitos trechos vai agravar. Há trechos da cidade que eu acredito que até melhore. Então, há trechos onde vai se alargar as calçadas, nós vamos ter passeio, há uma tentativa muito forte na legislação do plano diretor de que os projetos cedam parte dos terrenos, digamos assim, para o público, para o transeunte. Isso acho que vai melhorar. Evitar os grandes condomínios, grandes muros ao longo de 150, 200 metros, a própria legislação está impedindo isso, o que de fato não é legal, porque você pode passear num bairro, digamos, um bairro bem favorecido, etc., mas se você for andar à noite numa rua, num quarteirão, que você tem um grande muro aqui, um grande muro aqui, também não é seguro. Então, porque na realidade o que aconteceu, a história, a população se encastelou. Hoje os grandes condomínios são verdadeiros castelos, né? Porque além da mobilidade, qual é o segundo grande problema da cidade? Insegurança. Ok, não vou entrar o caso aqui, vou discutir os motivos, né? Mas a gente sabe quais são os motivos disso. Mas a cidade ficou insegura, então na realidade a população se encastelou. A criança de hoje em dia, o moleque, a criança de hoje em dia não brinca mais na rua, ele brinca no térreo do prédio. Então, isso eu acho que o plano diretor tenta corrigir. Acredito que há trechos da cidade que vão melhorar. A gente pode até citar exemplos de trechos que eu acho que... A Avenida Santa Amaro, por exemplo, que é um horror a Avenida Santa Amaro, a gente percebe já agora que... Já está começando a mudar o perfil. Começando e está mudando a mudar rápido, né? Com novos empreendimentos, etc. Tudo isso nós devemos, e nós temos que... Por isso que quando o poder público cria uma legislação, os legisladores criam uma legislação, e tem a indústria imobiliária formal, não a informal, porque a indústria imobiliária é gigantesca. Tem a indústria imobiliária informal, que é a que faz a São Paulo provavelmente legal. a informal é bem maior do que a formal. Com certeza, com certeza. Tem que tratar a indústria imobiliária formal como uma aliada, porque é ela que efetivamente está mudando a paisagem urbana, não é o poder público. O poder público já mudou. O poder público muda uma paisagem urbana, qualifica ou requalifica, quando ela consegue implantar grandes empreendimentos. Só que o nosso poder público, ele é ineficiente, ele é lento, tá certo? Para não falar outras coisas. Então, qual é o último grande projeto de iniciativa pública? E estamos sempre falando do município de São Paulo, nós estamos falando da área metropolitana, que já é outra discussão. Até porque a área metropolitana envolve outros municípios. Nós estamos falando do diretor de São Paulo. Nós estamos falando do município de São Paulo. Qual foi o último grande empreendimento do poder público que requalificou uma região em São Paulo? Se a gente fizer um esforço de memória, puxa, vamos lembrar, puxa, o que mudou? Um grande, porque a primeira coisa que vem à cabeça, não, Ibirapuera, 1954. Então, depois disso passou, teve coisas. O Minhocão. Minhocão? Minhocão. Memorial da América Latina, talvez tenha sido o último. Mudou um pouco aquele pedaço ali, né? Em volta da Barra Funda, mudou um pouco. Quem tem mais ou menos implantado essas mudanças, assim, sempre pontuais, é o metrô. Tirando o metrô, o que mais restou? Pouco. No Largo da Batata agora a gente teve uma mudança grande de visual, mas foi em função do metrô, né? No metrô. Agora, se você pegar os trechos, os melhores trechos da cidade, aqueles trechos ou zonas da cidade que são agora objeto do desejo, que são objeto objeto do desejo, puxa, eu gostaria de morar ali porque eu trabalho ali perto e tal. Se você for ver para onde a cidade está se encaminhando, talvez ainda o termo centralidade que o Tomás gosta tanto de usar, ele é talvez até mais amplo, né? Então, puxa, Alphaville foi uma grande centralidade e tal, né? E é, de fato, uma grande centralidade. Berrini, talvez. Berrini, aquela região nova da Chucri Zaidan, Operação Urbana Água Espraiada.
a nova Faria Lima. Mas quem é que está fazendo isso? É a indústria formal, porque há um engano. Veja, eu não sou incorporador, não sou consultor, então me sinto à vontade de falar isso. É taxada da especuladora, é o grande especulador imobiliário, é a indústria formal, é o Secov, é não sei o quê. Não, porque ele não retém terreno. O especulador urbano, imobiliário urbano, é aquele que compra, tem lá uma porção de terra, compra lá o seu terreno e deixa. E como é que você vê essa questão do novo plano diretor de taxar progressivamente até possivelmente desapropriar terrenos que não são utilizados? Vai um pouco contra esse especulador? Ele acerta nesse ponto? Eu acho que sim. Eu não tenho como... Eu acho que até de bom senso. Quer dizer, esse sujeito que vai lá e compra o terreno esperando uma valorização e vai deixando, ele não é incorporador, ele não é construtor. Ele está especulando com aquele terreno. O construtor, o incorporador, o meu cliente, vamos dizer assim, uma das coisas que mais ele exige do processo todo, desde a concepção de um empreendimento até a entrega daquele empreendimento, seja ele qual for, para o público, para o usuário, é que esse processo seja otimizado, curto. Um prazo mais então, curto. Imobilizado, parado, isso afeta o cálculo da matemática financeira, da rentabilidade do empreendedor. Então, se ele tem um terreno, ele quer usar. Não quer estoque, né? Não quer estoque, estoque custa. Agora, Fred, você tocou num tema muito importante que é da São Paulo irregular. Você acredita que faltam ferramentas para o entendimento das pessoas e qual a necessidade do público final entender um pouco mais esse processo e de que forma isso poderia acontecer? Bom, se eu fosse Bidu, né? Evidentemente que a gente está falando de uma questão cultural, né? Então, nós temos, infelizmente, uma camada da população aí de baixo nível de informação, de baixo nível cultural, e por questões de educação, etc., e que tem dificuldade para entender esse cipoal de legislação que eu estava falando. E que luta por seu metrinho quadrado. Então, que com muito custo ele tentou. Ele não tem dúvidas, ele não hesita, momento algum, de ir com a sua construção até o máximo da calçada, onde ele permitir. Se sobrar uma calçadinha de 1 metro, ele vai, ele constrói para cima, ele gruda no vizinho, Nós estamos falando de permeabilidade do solo, por exemplo, que é uma questão importante. São Paulo não agora, com essa seca, mas a questão da inundação. São Paulo, ela tem um solo muito impermeabilizado, ok? Onde inunda? Nos jardins. Por que não inunda nos jardins? Que é um lugar baixo, é um lugar que antigamente era um grande pântano na história da cidade. Quando você chega ali no finalzinho na rua Estados Unidos, dali para até o Rio Pinheiros, ali era um pântano. Era um grande pântano. O que é o pântano? Tem um solo que é pouco permeável, um solo que não absorve muita água. Mas lá não inunda. Mas como assim? Mas lá, sei lá... Vilinho ou Cunha. Juntas, inunda. Ah, mas isso é porque tem sofá, televisão, animal morto, tem tudo que se possa na boca de lobo. Isso é um fator? É um fator, sem dúvida. A prefeitura é o maior impermeabilizador de solo, lógico. Tem que... Sistema viário. Sistema viário... As calçadas. Mas e os lotinhos? Onde paisagismo, jardim, custa caro. Ter grama custa caro de fazer e de manter. Então, o que é mais fácil? Bota um caquinho de cerâmica. E suja, né? Então, nem fica de varrendo lá, vamos colocar tudo, como chama, caquinho, que é para não ter que gastar água para lavar. Exatamente. Porque a chuva vai lá e lava. Aquele caquinho de cerâmica matou. De novo, pegamos lá o Google, né? Vamos voar e você vê as grandes regiões da cidade, principalmente periféricas, mas não tem 1 metrinho quadrado livre para absorver água, para ter uma árvore.
Não tem verde zero. Ali inunda. Mesmo não sendo só baixios. Aquele equívocos históricos. Tem uma imagem que sempre, não tem como falar isso, uma imagem que sempre assim me impactou ali quando você sai ali na rodovia Ayrton Senna. Do seu lado direito tem ali um bairro que não é Penha, mas é... Dependendo do lugar já é Itaquá, né? Mas antes de Itaquacetuba. Ali você vai ter... Realmente eu esqueci não chega a ser o nome do bairro, mas é uma coisa impressionante que você está na estrada. Um pouquinho olhando mais para Cangaíba, depois da Penha. Sentido São José dos Campos, depois Cangaíba, acho que é Cangaíba. Vila Ré. Você vê ali, uns 2 ou 3 quilômetros você passa, assim, você vê casa, uma atrás, uma coladinha com a outra. E uma coisa que uma vez eu cheguei até a parar no acostamento, que eu falei, eu preciso ver, eu preciso achar uma árvore nesse lugar. E eu parei no acostamento, eu fiquei ali procurando, fiquei olhando, eu não consegui achar uma árvore sequer. Isso me deu uma certa pena. Pois é uma pena, é uma luta. Mas essa São Paulo é ilegal. Voltando à nossa pauta aqui, uma pergunta que a gente tem para fazer para você é o seguinte, que acho que é uma coisa que a gente começou um pouquinho no início do programa, e depois falamos na cor da prancheta em branco e a pilha de legislação. Quais são os impactos que você vê do plano diretor estratégico de São Paulo no trabalho dos arquitetos? O que vai acontecer com o arquiteto? Qual vai ser o cuidado que ele vai ter que tomar agora? Como é que você acha que impacta o trabalho dele? Os impactos são óbvios. Toda mudança de legislação gera um impacto no trabalho dos arquitetos, de analisar aquela legislação para poder praticar, para poder fazer os seus projetos. Nós estamos nessa fase de transição, como eu disse anteriormente, entre plano diretor, a ausência ainda de sua regulamentação, tanto é que está sendo estudado um decreto regulamentador. Existe uma espécie de um buraco negro aí, um vácuo. Ainda existem alguns pontos polêmicos que os grupos de trabalho que existem tanto na Associação Brasileira dos Escritórios de Arquitetura, que é a ASBEA, quanto no SECOV, grupos de trabalho que tratam do tema legislação, estamos estudando, levantando as dúvidas, os pontos polêmicos, levando isso aos interlocutores, levando isso ao poder público para satisfazer essas regras, porque a pior coisa do que a gente ter regras ruins é não termos essas regras, é não termos essas mesmas regras. Existem alguns pontos que não estão definidos. Ou seja, que a regra pode até ser ruim, mas que seja clara. Seja clara. Né? Agora, a regra ruim, que ainda não é clara, é complicado. Esse é um quadro pior. Né? É um quadro pior. Nós estamos em alguns pontos atravessando essa fase. Tanto é que, quando se fala que a indústria imobiliária ela caiu, digamos assim, na sua produtividade, na sua rentabilidade e tal, não é só porque ela tem um estoque alto de apartamentos que estão aí e tal, mas porque a bicicleta quase está precisando de novo pedalar mais forte para voltar. Existe uma coisa, uma regra que se segue, que é o seguinte: o incorporador, o produtor imobiliário, mesmo aquele que faz habitação de interesse, dos segmentos mais econômicos da habitação de interesse social, até que faz prédios de altíssimo padrão? Até os padrões mais altos, eles compram um terreno com absoluta segurança. Então, ele quer saber tudo o que é possível, todas as alternativas, ele faz todos os seus cálculos, todos os seus estudos de rentabilidade, de produto, etc., antes de comprar o terreno. Porque senão ele não compra aquele terreno. Por quê? Porque para ele não interessa ficar com aquele terreno como se fosse um especulador. Porque isso é um ativo que custa e tal. Então, isso não é entendível pela sociedade, principalmente por os movimentos sociais, que tem movimentos sociais também da moradia econômica, como também tem os movimentos sociais do Defenda São Paulo, por exemplo, bastante corporativista e tudo. Não entende que isso aí. Então, e nós somos o início de linha. É nesse ponto que eu queria tocar. Nós somos o início de linha.
Então, eu preciso ter a regra bem clara para eu poder chegar para o meu cliente, quando ele me pergunta, estou estudando aquele terreno X, que fica naquele lugar Y, e eu quero fazer um produto Z, posso? E eu não tenho absoluta segurança para poder responder para ele e falar assim, agora, pode, compre as ou não compre. As construtoras e incorporadoras, elas fizeram uma corrida, né, antes da aprovação desse plano diretor, no sentido de usar todo o seu estoque de terrenos e aprovar o máximo de projetos dentro, digamos, da legislação anterior já conhecida, e que, portanto, oferece uma certa segurança a elas. E, segundo alguns convidados que a gente teve nessa série especial aqui do Urbanville, as construtoras teriam aproximadamente 1 a 2 anos aí até desovar esses estoques enquanto estudam essas, digamos, novidades trazidas por esse novo plano diretor e essas mudanças na regulamentação. Isso está fazendo com que o arquiteto especificamente já tenha trabalhado muito lá atrás para atender essa demanda e agora está em compasso de espera? Perfeito. Perfeito. Stand-by, total. Por quê? Porque o comprador de terreno, que é o nosso cliente, que é o incorporador, ele está aguardando eu ter absoluta segurança nas regras para eu poder comprar esse terreno. Aquele trabalho que hoje, teoricamente, ele está aguardando um melhor momento para lançar, um lançamento, que ele está aguardando melhor, esse trabalho os arquitetos já fizeram lá atrás. Portanto, esse gap que eu citei no começo é o momento em que dentro do segmento dos arquitetos que fazem projetos, principalmente com foco na indústria imobiliária, estão nos atravessando. Quer dizer, na versão da fabulazinha em São Paulo, lá em São Paulo. Em São Paulo. Na versão da fábula, ABC, na versão da fábula da cigarra e da formiga, vocês estão no inverno, vocês são a formiga que estão no inverno agora. Mais ou menos isso, mais ou menos isso. Evidente que aí cada um tenta, digamos, fugir para um lado, né? Agora, essas mudanças do plano diretor de São Paulo estão sendo suficientes para fazer com que os incorporadores comecem a voltar seus olhos para os municípios vizinhos ou até outras cidades fora de São Paulo? Eles estão com esse olhar? Isso já acontecia antes. Acelerou esse processo? Já. O Secov tem dados do tipo, vou falar sempre de uma forma cabeça, né? E de uma forma grosseira. Antigamente a produção imobiliária era assim, 70% cidade de São Paulo, 30% a grande São Paulo. Isso se inverteu. Já chegou a esse ponto de se inverter? Ou mais. Ou mais. Não tenho dados super recentes, mas já se inverteu. Não precisa tanto. Abra os jornais e veja os lançamentos. Não Guarulhos, ABC, Osasco, até Cotia, Alphaville, etc. Barueri, Jundiaí. Isso tem uma ligação com aquilo que você falou no início do programa, que o preço do imóvel, o plano diretor ia ocasionar essa alta do preço do imóvel, porque permite pouco adensamento, e essa cai nisso que você acabou de falar, quer dizer, o camarada começa a lançar, o incorporador começa a lançar em Barueri, em Osasco, fazendo com que o trabalhador que trabalha ali na Berrini pegue carro, metrô, ônibus, sei lá qual for o meio de transporte, vá até Barueri, onde ele conseguiu comprar um apartamento. Esse é o caldo da história. O comprador está lançando frente ao lançamento em Guarulhos, perto de um sistema interligado com o trem, sei lá. Ou lá na Vila Prudente. Puxa, mas sabe o que é? Eu moro por aqui, eu gosto de morar aqui. Eu tenho possibilidade de comprar aqui, mas eu trabalho na Berrini. Cara, agora você pega lá o trenzinho, liga, pá. Só que essa facilidade, entre aspas, pegar o trem, o CPTM, na Berrini, ir até Pinheiros, faz o transbordo, pega metrô, vai até Luz, trem, até Moca, Vila Carioca, etc. Tudo bem. Ele até não tomou chuva. Entrou, pá. Quanto tempo ele demorou? Se não deu nada de errado. Se não deu nada de errado, se não quebrou nenhum trem, se não... Agora, multiplica isso por um ano. Se conseguir entrar dentro do trem. Porque Agora, ele provavelmente vai estar nos horários de rush. Eu já fiz essa experiência. Eu posso falar porque eu já fiz essa experiência. De tentar entrar. Nosso escritório é no Itaim.
Zona Sul de São Paulo. Nós temos uma arquiteta, já há muito tempo, no nosso escritório, mora no Tatuapé. Não importa por quê, vários motivos, família, etc, etc. Se tivesse um metrô na porta da casa dela, e eu na porta do escritório, ela não conseguiria entrar. Porque nos horários ela não conseguiria entrar. Então, quando ele fala, não, mas o metrô é uma maravilha. Porque isso também é uma faca de dois gumes do plano de diretor, porque que está indo nessa direção conceitualmente correta de se adensar ao longo dos eixos. Das linhas de metrô. Porém, esses eixos, aparentemente saturados. Eles suportam até um determinado volume de passageiros também. Não adianta você colocar mais gente lá se não tem a... Isso é uma coisa que a gente ainda não Aliás, tem. essa faca de dois gumes aí, existe uma realidade perversa nesse plano diretor? Isso é uma dúvida minha que eu vou externar para você, que ouvindo você falar aqui. O remanso, né, o miolo dos bairros aí. O incorporador perde o interesse de construir ali porque o coeficiente de construção é muito baixo. Ou ele vai para esses grandes eixos são eixos estruturantes que chamam, né? Eixos estruturadores? Estruturadores, perdão, ou vai para outras cidades. Isso não cria um efeito perverso de valorizar o imóvel de quem já tem imóvel desses miolos de bairro? Ou seja, se não se constrói, quer dizer, se não há mais concorrência, digamos ali, os imóveis que ali já estão, né, então. tendem a se valorizar, porque não há a demanda começa a ser maior do que a oferta. Né? Então isso não é um efeito de um perverso de você ainda subir ainda mais o preço do imóvel? Pois é, isso que eu estava citando. Esse é o ponto, para mim, crucial do plano diretor. Porque na medida em que ele, no miolo dos bairros, ele restringiu o aproveitamento desses terrenos através de um coeficiente baixo, de um gabarito de altura baixo. E o que ele está fazendo? Ele está fazendo com que a fração do terreno por unidade daquilo, né, cresça, suba. Quem vai poder comprar isso? Então, quem tem mais poder o cara de alto aquisitivo. padrão. Aquele cara que estava precisando morar ali, ele não consegue comprar ali. Ele vai comprar lá. Agora, ele não consegue comprar ali por quê? Porque a construção é mais cara? Não, a construção custa a mesma coisa aqui do que lá. O metro quadrado de construção é o mesmo custo aqui ou lá. O que muda? O valor da terra. É o valor da terra que é o principal. Então, por exemplo, hoje tem uma regra no miolo dos bairros que é o seguinte. Se a quadra só tiver construções baixas, ela só permite fazer prédios até 8 andares. 28 metros, só permite térreo mais 8 andares. Então dá um predinho, né? Eu tenho um terreno X. Antes, eu pegava naquele terreno X, eu podia fazer um edifício com 24 andares. Ok? Eu tenho a mesma laje, 4 por andar. Apartamento. Padrão, assim mesmo. Padrão, mercado, 30 né? metros quadrados, 3 dormitórios e tal. Que atende aí um perfil maior da população, né? Então eu tinha um prédio com 24 andares, 4 apartamentos por andar. Então, se a gente fizer essa conta, vai dar são 96 apartamentos. Naquele terreno de X metros quadrados, eu tenho uma torre no meio. A regra hoje fala o seguinte, não, você não pode mais fazer os 24 andares, porque você tem uma limitação de 8. Porém, você poderia fazer, então tá bom, eu vou fazer 3 bloquinhos de 8. Eu tenho os mesmos 24. Então, eu vou ter as mesmas 96 unidades, não vou? Só que, veja, eu vou ocupar mais o terreno. Se o terreno permitir que eu coloque 3, porque às vezes o terreno tem uma forma, tem uma série de características que não possibilita colocar 3 predinhos. Mas supondo que permita... Mas supondo que permita, eu construí 3 blocos, certo? Muito bem. Eu tenho 3 escadas. Eu tinha uma escada, vou ter 3 escadas. Eu vou ter mais elevador, não vou ter? Se você tinha 3 num bloco só agora, você vai ter 3 vezes 3, vai ter 9 elevadores. Vou ter 9 elevadores. Eu vou ter uma interferência embaixo com relação a vagas, interferência de pilares na garagem e tal, maior. Isso talvez me exija mais metros quadrados de construção para atender estacionamento. Em outras palavras, eu estou fazendo uma construção mais cara.
uma exatamente igual a outra, eu estou fazendo uma construção mais cara. Eu estou fazendo com que a área livre do terreno para fazer jardim, para fazer sistema de lazer, qualquer coisa, seja menor. Porque eu ocupava eu tinha um copo e agora eu vou ter 3 copos. Eu corto esse copo por um terço, pego um terço, um terço e um terço. Eu vou ter menos ventilação. Eu vou ter os prédios mais próximos, os blocos, as torres, mais próximos do outro. Quem morar no primeiro andar, eu vou ter menos insolação, eu vou ter menos ventilação. Ele é antissustentável. Eu estou indo num caminho na contramão. Por quê? Porque eu não posso fazer um prédio alto de 24 andares? Por quê? Porque não é bom? Porque a paisagem não é boa? Porque eu não quero fazer uma cidade nova, eu quero fazer uma cidade velha. Eu quero fazer uma cidade nova, velha. O Urbanville de hoje está chegando ao final. O Urbanville de hoje que entrevista o arquiteto Luiz Frederico Rangel da Uniarc Arquitetura, trazendo uma visão do arquiteto, de quem está diretamente projetando esse novo plano diretor. Mas antes da gente terminar, a Sandra Lanza vai nos trazer o resultado da nossa enquete, que já estou consultando aqui online o resultado, que pergunta hoje qual a sua visão em relação ao planejamento da cidade de São Paulo para os próximos 16 anos. Sandra, conta pra gente o resultado. Olha que interessante o resultado. 22% disseram problemas sempre farão parte dos grandes centros urbanos. Essa é a turma do meio termo, né? Exatamente. E nós tivemos um empate aí entre o primeiro e segundo lugar. 39% disseram pessimista em relação ao planejamento, só vai piorar. E 39% também disseram otimista em relação ao planejamento. Encontraremos soluções adequadas. E você, Fred, tá em qual lado aí? E qual a tua visão desse resultado? Ou os otimistas? Bom, eu sou um cara otimista por natureza, então eu procuro ser sempre otimista. E nunca ter uma visão pessimista do futuro. Eu quero crer que o plano diretor, ele é, para ser breve, ele é 60%, 65% correto e o resto incorreto. O que dá esse mix eu não sei exatamente. Eu acho que em alguns pontos, em alguns trechos da cidade, ele vai ser positivo, em outros trechos os efeitos serão nefastos. Porém, ainda estamos num ponto, nós temos que aguardar a legislação de zoneamento. Nós estamos num ponto que a regulação, né, da legislação ainda pode nos dar um... Pode ainda corrigir, ela ainda pode trazer, ela ainda pode corrigir certos viés que estão assim de uma forma muito genérica colocadas no plano diretor. O plano diretor, diferentemente do anterior, ele já atuou efetivamente em zoneamento. Ao longo dos eixos estruturadores, ele já definiu o zoneamento. Então, resta o restante da cidade. Quanto é esse resto da cidade? Os eixos estruturadores são 5, 6% do território da cidade. Se a gente tirar as grandes áreas verdes, os mananciais, as represas, etc., as represas, nós vamos ter aí mais uns 30%, 40% da área do território fora. Então, se a gente tirar isso, nós estamos falando de mais da metade da cidade, um pouco mais da metade da cidade, 60% da cidade, vai ser definida neste zoneamento que está por vir. Então, uma análise agora conclusiva sobre esse futuro, eu ainda acho que é um pouco prematura. Pode mudar alguma coisa. Tenho esperança, sou otimista de que algumas coisas sejam corrigidas. Vamos torcer para que mude para melhor. Vamos torcer. Muito bem, o Urbanville de hoje que encerra essa série especial, esse ciclo de programas sobre o novo plano diretor estratégico da cidade de São Paulo está chegando no fim. Nós tivemos o prazer de receber aqui o arquiteto Luiz Frederico Rangel, da Uniarc Arquitetura, sobre o tema O Novo Plano Diretor e a Legislação Urbanística, qual o impacto sobre os arquitetos e seus projetos. Fred, muito obrigado pela tua presença no Urbanville. Eu que agradeço a oportunidade, foi muito legal. Foi muito esclarecedor, parabéns. É mesmo? Que bom, que bom. Esse tema é sempre um tema muito cativante, né? E como está nesse processo todo
se fala, de continuar acertando essa legislação. Quem sabe daqui a um tempinho a gente não volta aqui para a gente ver no que resultou essas legislações complementares. Com muito prazer. Maravilha. Então nós voltamos na quarta-feira que vem, às 17 horas, com mais uma edição ao vivo do Urbanville aqui na AltV. Aguardamos você.